confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder, e eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente, me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Aleluia. Amém. Você está feliz? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aí no final, você já sabe, né? Nos encontramos. Amados, para a gente ser rápido, poderíamos já abrir João 3:1. Vamos ser rápido. Deixa o João 3:1 ali, para a gente desfrutar um tempo aí com a palavra. Irmãos, nós vamos trabalhar esse tema do Evangelho e a nova vida. E a princípio era para mim chegar aqui e já falar sobre cruz, né? Mas eu pensei que eu ia atropelar um pouco. Então eu queria pedir para você, se você me dá de presente a tua atenção, para a gente fazer uma introdução. Então hoje nós vamos fazer uma introdução antes de chegar na cruz. Nós vamos trabalhar uma introdução aqui, tudo bem? E nesse tempo, eu não sei porquê, irmão. Parece que no Instagram parece que o algoritmo te odeia. Ele fica bravo contigo, né? Ele fica te mandando coisas que não te interessam, não é? E às vezes ali, olhando ali alguns conteúdos, eu percebi uma coisa, e essa ministração ela é uma injeção contra esse tipo de engano. Pessoas queridas não são nossos inimigos, pelo contrário, são nossos irmãos, né? Não estamos em inimizade com ninguém. Aquele que era inimigo foi vencido na cruz, eu não tenho problema com ele, né? Quem tem problema com ele é minha carne. Então, pense comigo. Eu estava olhando alguns podcasts, que agora é podcast, né? É podcast. E aí eles ficam 1h30, irmãos em Cristo, 1h30, falando de um método de como crescer a igreja. Aí no outro tu passa, né? 1h30 falando sobre célula, encontro caseiro, o que o encontro caseiro fez na minha vida. E a gente fica procurando Cristo e em nenhum momento tem. A gente vai passando e vai se decepcionando cada vez mais, né? A gente espera ouvir a Cristo, sobre Cristo, e não tem. Tem sobre o método, tem sobre uma pessoa defendendo uma placa, ou a pessoa dizendo, né, propaganda de uma placa, e eu fico, cara, agora vai ser Cristo. A gente fica criando uma expectativa de querer ouvir sobre Cristo, sobre o plano eterno, sobre a eternidade. E aí o que acontece? É só religião, é só religiosidade. Falam de coisas que estão na Bíblia até, mas nada aponta para Cristo, irmão. Falam de experiências, isso dói meu coração. E desde já eu já quero deixar bem claro aqui, coloque amor nas minhas palavras. Dói o coração de uma pessoa, um ministro, ver isso. Dói, quando Cristo não é o centro.
Eu não estou dizendo que essas pessoas não amam a Deus. Eu estou dizendo que elas até amam, só que não amam em primeiro lugar. Porque se amasse a Deus em primeiro lugar, o seu vocabulário seria Cristo. Porque tudo sobre Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, é como a Elisandra falou, portanto, não tem discussão, é um caso que é cerrado, está consumado, não tem discussão. Quando Paulo fala dessa maneira, ele está dizendo só, esse assunto que eu quero falar para vocês não tem discussão, eu não abri espaço para vocês discutir sobre isso, porque Cristo já consumou, e nós precisamos falar sobre isso. Vamos lá então, hoje é o Evangelho é Nova Vida, as evidências do Evangelho e as evidências de uma nova vida. Escolhi João 3:1. Vamos para onde? Vou para cá. Na outra leitura eu vou para lá. Olha aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito: necessário vos nascer de novo? É nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, assim, ó, em um outro momento, eu já ministrei aqui, ele verso a verso, mas nesse momento, eu queria ministrar de uma outra maneira. Eu já expliquei, né? Quem caminha mais perto, sabe que eu já fiz isso, mas dessa maneira, eu quero falar dessa conversa. O que essa conversa está mostrando para nós? Essa conversa diz a respeito de uma mente do primeiro Adão, uma mente caída. Repita comigo: mente caída. Uma mente caída conversando com uma mente eterna. Então, o que simboliza essa conversa entre Jesus e o Nicodemos? É o primeiro Adão conversando com o último Adão. É a mente caída conversando com a mente espiritual. Por isso que quando você percebe esse versículo, parece que um está falando um idioma e o outro está falando um outro idioma. Por quê? Porque são dois tipos de mente que estão conversando entre elas. Uma pessoa espiritual, quando ela começa a conversar com uma pessoa carnal, ela não consegue compreender as coisas do Espírito. Porque o Evangelho, ele é espiritual, ele é algo que veio do céu, ele é eterno. Não cabe a nós uma opinião, não cabe a nós querer inventar alguma coisa, porque o Evangelho já foi estabelecido. Então o que nós vemos nessa conversa é um religioso que não conhece a vida de Deus e a própria vida de Deus conversando. E sabe, como eu falei, eu gosto de reforçar, coloque amor nas minhas palavras. Mas a gente vê que dentro da igreja tem invadido, é comum a gente ver duplicidade de coração. Isso não é bom, né? Porque a pessoa, ela é uma pessoa em casa, aqui na igreja ela é outra, no trabalho ela é outra, é uma pessoa fragmentada. É uma pessoa com várias identidades, e isso tem prejudicado o avanço do reino de Deus. Sim, eu não sei o que acontece, mas parece que esse auditório, não só esse, no mundo inteiro tem um poder. Ele parece que esse auditório, essa parede aqui, desculpa, parece que essa parede aqui tem um poder. Qual o poder? A pessoa, ela está o dia inteiro falando palavrão, falando mal das pessoas, xingando. Dentro do carro ela vem xingando as crianças, brigando com a esposa. Quando ela entra nesse galpão mágico, o sorriso vem. Boa noite, glória a Deus.
Parece que esse galpão tem um poder, só que não é sustentável esse poder. Esse galpão parece que ele tem um outro tipo de poder, sabe por quê? É um poder que assim, ela passa a semana inteira sem escutar um louvor, sem cantar a Deus, sem adorar a Deus, sem orar, sem levantar a mão para o céu e adorar a Deus, sem ler a Bíblia. Quando entra por essa porta, irmão, ninguém segura. Ela canta o louvor, ela lê a Bíblia, ela ora, ela levanta a mão pela primeira vez na semana. Então parece que aquela porta tem algo espiritual. E o nome disso é religiosidade. Todos nós já participamos disso. De ser alguém num lugar e no outro lugar ser outro lugar. Só que o poder do evangelho vai te exterminando essa duplicidade de coração, até que você viva verdadeiramente a vida de Cristo, sim ou não? Você me entende? Então, o que acontece no meio do culto? Não acabou, tá, irmão? Tem mais um gostinho. As crianças são separadas em algum momento. Porque se as crianças tivessem sentado aqui, corria o risco de uma delas olhar e dizer: ó, pai, tá falando de você, que veio brigando com a mãe no carro e aqui você veio todo em sorriso. A gente corre o risco, né? Porque criança, irmão, a criança bota a gente em saia justa. Ela é muito sincera. Então corre o risco e um dia, vamos fazer um dia botar as crianças aqui e alguém pregar a palavra e elas dizer: ó, esse aqui é o meu pai. Então corremos o risco, ainda bem que separaram, né? Porque senão elas dizer: ô, estão falando da minha família. Imagina, irmão. Que vergonha. E isso é a religiosidade que está cravada em nós. A gente entra por essa porta, a gente se acha que a gente é todo poderoso. Irmão, nós temos que viver um tempo de igreja, que lá na tua casa e essa reunião não pode ter diferença. Não pode, irmão, diferença nenhuma. Nenhuma. Você tem que estar lá na sua casa e aqui nesse culto não pode ter diferença. O louvor tem que estar acontecendo, a oração tem que estar acontecendo, a leitura bíblica tem que estar acontecendo. Tudo isso acontecendo, orando, bendizendo a Deus, falando a respeito de coisas espirituais, para quando a gente não entrar pela porta mágica, a gente querer fazer uma coisa que não tem vida, não se sustenta. E tu já vai entender por que eu estou falando isso. Sabe? Então o galpão tem um poder de ambiente, de transformar um comportamento. Sai dali e fica bravo, fica irado. Entra, boa noite. Aí pega na mão da esposa forte, né? Glória a Deus. Super espiritual. Então o ambiente parece que quer transformar o teu comportamento. Só que o ambiente, quando transforma um comportamento, não se sustenta, irmão. Não se sustenta. O ambiente quando quer te transformar. O grande erro nosso é que nós não conhecemos a nova vida em Cristo. Por isso que a gente quer mudar o nosso comportamento. Querido, é a vida de Cristo que vai transformar o seu comportamento. Não é você se esforçando. É você carregando a sua cruz e eu carregando a minha cruz. E a vida dele vai começar a te governar. E sabe, falando de ambiente governando um comportamento, você sabe, né? Que a todo momento um ambiente quer governar o teu comportamento. Se você vê na Bíblia a palavra deserto, não se engane, irmão. Porque a palavra deserto significa que um ambiente quer governar o teu comportamento. Então todo ambiente, ele quer roubar os teus olhos, roubar o teu comportamento, mudar a sua postura, mudar quem você é. Ele quer te influenciar o ambiente. Só que nós temos a vida de Cristo em nós, e é essa vida em nós que nos governa e nos influencia a fazer a vontade do Pai, sim? E eu vi um vídeo interessante, e na verdade eu perdi ele, eu não procurei mais, mas eu achei interessante uma professora falando assim, ó, como se vocês fossem alunos, ela fala assim, ó, se alguém chegar atrasado, eu vou começar a falar que essa xícara aqui é preta e vocês precisam concordar. E aí todo mundo, tá bom. O aluno chega atrasado, senta e aí começa, né? Pastor Amanda, que cor que é essa xícara aqui? Preta. Jean, que cor que é? Preta. E foi? Preta. Chegou no aluno que chegou atrasado,
que cor que é essa xícara aqui? Ele deu uma gaguejada, mas ele falou preta. Aí, isso me chamou muita atenção, porque o poder do ambiente quer influenciar um comportamento de uma pessoa, e você não se tornou aquela pessoa. Você não vê preto, você vê branco. Você não vê a glória de Deus, mas você está aqui levantando a mão e glorificando, mas você nunca viu. Falamos sobre cruz, falamos sobre experimentar a cruz, sobre o Jesus Cristo, mas você nunca viu. Falamos e viciamos em um ambiente. Só que aqui dentro nunca começou a obra do Evangelho. Numa reunião caseira, uma vez o rapaz foi, vou ter que ir no banheiro. Ele foi no banheiro, rapidamente. O líder pegou um papel e distribuiu um papelzinho para cada um e deixou um papelzinho ali para ele. Na hora, ele falou assim, quando ele sentar na cadeira, todo mundo amassa o papel. Tá bom. Ele chegou no banheiro, sentou. Quando ele sentou na cadeira, olhou o papel, todo mundo pegou o papel e amassou. Ele foi lá, olhou para os lados, pegou e amassou também. Aí perguntaram para ele, por que você amassou o papel? Porque todos amassaram. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando da religião aqui, irmão. Eu estou falando da religiosidade, irmão. Simplesmente entramos num galpão, num auditório, levantamos a nossa mão, ajoelhamos, choramos porque temos um sonho que está frustrado e achamos que Jesus vai realizar o nosso sonho, e chamamos isso de evangelho. E na verdade não é. É um Jesus imaginário. É um sonho que não faz parte do plano de Deus, porque o pensamento dele é muito mais elevado que os nossos. Amém? Isso é lindo, né? É muito mais elevado que os nossos. Só que a gente vicia no ambiente. Levanta a mão, abaixa a mão, abraça o irmão, volta. A gente precisa, igual foi falado domingo passado, eu não tenho problema com repetição. A gente precisa de um versículo na parede para poder ofertar. O pastor tem que pedir para abrir a Bíblia, para a gente abrir a Bíblia a primeira vez na semana. E a gente olha no espelho e a gente fala, cara, a gente não é religioso. Cara, tem certeza? Será que não somos religiosos mesmo? Imagina, para expressar generosidade financeira, precisamos de uma pessoa explicando sobre generosidade. A gente espera uma família passar dificuldade, ligar para nós e dizer, eu preciso de uma cesta básica. A gente espera um morador de rua dizer, compra um pastel para mim ali dentro. A gente não sai com 2 pastel. Compra um a mais. Porque se Deus te pedir, tu já está pronto e preparado. Isso é religião, irmão. A gente só faz o que pede. Só faz o que está vendo. Não, irmão, nós temos que estar pronto, apto a viver uma vida. É uma vida, irmão. Não é sobre o pastor dizer, levanta a mão, faz o propósito, faz aquilo outro. Irmão, na boa, com graça, tu sabe que coloca a mão nas minhas palavras. Isso não é evangelho, irmão. Esse não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Bem claro, tá? E esse é o perigo. Ambientes influenciam você ter uma posição, mas não transforma a tua natureza. Só muda o movimento, só muda a tua roupa, só muda o teu sorriso. O ambiente não tem poder de te transformar por dentro. Coloca no João 3,2 ali, vamos ler de novo João 3,2. Tu vai ver que o ambiente não tem capacidade de transformar uma pessoa. Agora nós vamos chegar no Nico, né? Nicão. Este fortei de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele sabia que Jesus vinha de Deus, tudo bem. Porque ninguém pode fazer estes sinais. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for Deus com ele. O que ele está dizendo? Eu sei que você veio do céu porque eu vi o que você fez com o ambiente. Olha, Jesus podia ter feito assim, Nicodemos, é verdade o que tu está falando, eu vim do céu. Mas eu quero saber quem te falou isso, que eu vim do céu. Foi sinais e maravilhas ou foi uma convicção no teu interior?
Quem falou para você, irmão, que Jesus veio do céu? Foi maravilhas, milagres, dons? Ou foi uma verdadeira conversão, em que dentro de você, você teve uma convicção dizendo: Ele é meu Salvador e Senhor? Foi porque alguém falou para você que Ele é? Ou foi você que experimentou essa salvação? Você conhece um Deus que alguém falou para você? Ou você conhece um Deus porque você experimentou a essência desse Deus? Eu não tenho problema com milagre, maravilha. Glória a Deus, irmão. Maravilhas, dons, ótimo. Até estávamos falando isso ontem. Eu não tenho problema com isso, é maravilhoso. Mas se você teve uma experiência com Deus, e nessa experiência não te levou à obediência, você não teve experiência com nada, irmão. Com nada, pode garantir isso. Se você teve uma experiência com Deus, e essa experiência não te aponta para a obediência, irmão, você não teve experiência nenhuma. Você teve experiência com a tua alma caída. Deus aponta para a obediência, irmão. O maior ato profético é a obediência, tá? É a obediência. Se não aponta para obedecer a Cristo, irmão, pule fora. Não é dele. Imagina Jesus, Nicodemos, é verdade, mas quem que te falou? Nicodemos tem uma conclusão que Jesus veio de Deus por causa de coisas externas. Irmão, te pergunto mais uma vez, quem falou para você, irmão, que Jesus é Deus? Foi um milagre, foi uma maravilha, foi um profeta? Querido, tinha uma adivinha sentada no centro da cidade, adivinhando nomes. Olha, se essa adivinha, que adivinhou o nome de Paulo lá, lembram? Se essa adivinha estivesse no Brasil hoje, estaria com a agenda lotada. Estaria com a agenda lotada, irmão. Adivinhando o nome das pessoas. Quem te falou que Jesus é Deus foi algo externo? Mais uma vez eu quero te perguntar, eu vou te perguntar até o final. Foi algo externo que você viu? Ou foi uma voz do teu interior, te afirmando que tu és agora filho de Deus? Porque é muito fácil a gente ser governado pelas coisas exteriores. Porque os ambientes querem nos governar. Amassamos o papel. Falamos que essa xícara é preta. Mas uma convicção no interior nós não negociamos com ninguém. Uma experiência verdadeira na cruz nós não negociamos com ninguém. Nicodemos mediu Jesus de fora para dentro. Eu vi o que você fez, por isso eu acho que tu veio do céu. De fora para dentro. E Jesus começa a responder de dentro para fora. Lembra que eu falei no começo, 2 tipos de mente? Nicodemos começa a se perder com as coisas exteriores. E Jesus começa a dizer sobre as coisas celestiais, as coisas interiores. O terreno e o celestial é exposto. Nicodemos, uau, sinais e maravilhas. Jesus, você precisa nascer de novo. Nicodemos, esse aqui é o poder que tu tem? Jesus, eu tenho uma verdadeira vida para apresentar. Mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui, irmão, não estou anulando o sinal, não estou anulando o poder de Deus, eu amo tudo isso, eles têm seu lugar no Evangelho, mas é perigoso ter isso em nossa mente, se mover apenas por isso é muito perigoso. A gente tem uma linguagem, né, tipo, pô, que culto poderoso. Não, pera aí, irmão, defina para mim o que é poderoso. Não, foi muito avivado. Não, defina para mim o que é poderoso. Porque lá na palavra de Deus diz que o poder de Deus é o Evangelho. Então, por favor, me explique o que é poderoso para você. Porque na palavra de Deus diz que o poder é o Evangelho. E mais uma vez eu quero te dizer, eu não tenho problema com sinais. Maravilha, isso é lindo, Deus faz mesmo. Deus faz milagre, irmão. Pode fazer? Faz mesmo. Já deve ter feito alguns. Ele faz.
mas o verdadeiro poder é Cristo revelado em nós. Esse banheiro aqui é melhor aqui, ó. Esse aqui, ó. Pode abrir esse aqui. Amém. Então, digo isso em amor. O que Jesus ofereceu para nós na cruz é superior a tudo que tu já recebeu de milagre, a tudo que tu recebeu de profecia, aquilo que tu recebeu de visão, respeito. Também tive altas experiências, tudo bem, mas o que Ele me entregou na cruz é superior a tudo isso. Tudo é secundário. Tudo é secundário quando a gente encontra a verdadeira vida de Cristo na cruz do Calvário. Tudo começa a se tornar perda, secundário. Não nos importamos mais porque vimos a vida dele, amém? Então vamos definir o que é crer. Vamos definir o que é crer. E é muito provável que você deseja, junto comigo, ver a evidência de uma nova vida. Pastor, isso tem muita gente perguntando, pastor, qual que é a evidência de uma pessoa que nasceu de novo? Qual que é a evidência? Atos 9:3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram até Damasco. Então, a pessoa que realmente experimentou dessa nova vida faz duas perguntas. Vai lá de novo. Vai no 5 lá para mim. Quem és, Senhor? A evidência de uma pessoa que nasceu de novo quer saber quem é. Isso que está colocado dentro de mim, o que é isso? Quem que tu és? A evidência de um novo nascido é querer saber quem Jesus é. Jesus, em nenhum momento falou assim: olha, eu sou o teu Senhor. Ele falou: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Quem chama de Senhor é Paulo. Paulo está definindo: você é Senhor, a quem tu me persegue. Mas vamos para outra pergunta. Vai na 6. Segunda pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Então essa é a evidência de uma pessoa que teve uma experiência com a cruz. O que? Ela quer saber quem é Jesus. E não para aí, ela quer saber o que ela pode fazer para Jesus. São dois tipos de fome. Por isso que uma pessoa que nasce de novo, ela ela precisa do leite espiritual. Ela quer ir no culto, ela quer orar, ela quer ir para cima, ela quer fazer jejum, ela quer Meu Deus, irmão, eu gosto do novo nascido que ele me estica. Ele me chama para jejum, ele me chama para orar, ele me chama para tudo. Eu falei: meu Deus, irmão, calma, vamos devagar aí. Ele quer, é igual um bebê querendo mamar. Ele começa a chorar, ele quer as coisas. Por quê? Porque é um novo nascido com os sentimentos de Cristo dentro dele. Eu quero mais de ti. E nessa conversão de Paulo, a gente fica focado na luz. A gente foca na experiência de ficar cego. Mas o foco da salvação ali, é isso que Paulo responde: Jesus, quem é você? E como que eu vou fazer algo por você? Como que eu, Paulo, consigo fazer algo para você?
Esse é o sentimento de uma pessoa que experimentou a cruz. Irmão, se esse sentimento não nos absorver, nós estamos com um problema sério. Nós estamos com um problema seríssimo. Paulo ouviu falar de Jesus por meio dos apóstolos da época, mas ali ele ouviu a voz de Jesus. Querido, entenda o que eu estou falando. Você ler a Bíblia é bom, é uma coisa, mas você ouvir a voz de Jesus é outra coisa. Você ler a Bíblia é bom, faz parte, tem que ler, tá, irmão? Leia a Bíblia completa, todo dia. Só que você precisa, naquela escritura, identificar a palavra dele falando contigo. Irmão, olha aqui para mim, todo mundo. Um dos problemas da igreja é que eles não sabem ouvir Deus. São profissionais em ouvir sua própria imaginação. E fala que é Deus falando no final. Você sabe que a voz de Deus, sabe por quê? Porque a graça dentro de você quer obedecer. Quando você ouve a voz de Deus falando contigo, dentro de ti tem uma disposição. Eu quero obedecer o que está falando ali. Às vezes eu aqui na minha ministração, aqui, talvez você venha escutar uma palavra. É bom, mas que pena. Espero que você escute a voz de Deus na palavra. Nós viemos cantar um louvor. Louvor é a palavra de Deus, tá? Olha para mim aqui, irmão. Não tem diferença do louvor e do que eu estou fazendo aqui. Os dois é a palavra de Deus. Só que uma é cantada e outra é pregada. Você precisa identificar a voz de Deus falando contigo, irmão. Irmão, quando tem algo... Eu era um bom religioso. Todo ano lia a Bíblia completa. Curso de teologia, né? Aí tinha ano que a gente lia uns 30 e poucos livros. Outro ano já estava mais fraco, uns 20. E curso de teologia. E a especialização em escatologia. Eu não aguentava mais escatologia. 6 anos estudando escatologia. E eu pensava, eu sou um bom crente, um bom pastor. Orava. Pregava a palavra. Mas falo isso de coração. Nunca tinha escutado a voz dele. Mas um dia eu sentado numa cama, na casa de um pastor lá em Brasília. Tinha um pastor sentado na outra cama do lado. E ele falou bem assim, eu quero te falar a respeito da verdade presente. Verdade presente? Por que? Ele, não, só um pouquinho, deixa eu falar a respeito. Ele estava sentado meio que de frente, ele não olhava para mim, ele ficava olhando assim, e ele estava feliz assim falando. E aquelas palavras que saíam da boca dele roubou meu coração de uma maneira. Eu falei, por que é diferente? E eu percebi que eu ouvi a voz de Deus na palavra. Eu queria largar toda a minha vida, eu queria abandonar tudo para comer daquilo que ele estava falando. Eu queria abandonar tudo. Eu falei, não, eu vou fazer tudo. Ele, calma, não, eu vou isso lá na igreja, eu vou fechar a igreja. Ele, calma, cara, porque te deu uma reação. Eu escutei algo. E depois disso eu comecei a pensar, cara, eu preciso de novo disso. E na palavra de Deus eu buscava, eu quero ouvir a tua voz. Aonde? Na palavra de Deus, eu quero ouvir a tua voz. Aonde? Na minha leitura da palavra. Eu não quero sair daqui, eu sou um cristão. Eu sou um cristão igual você. Nós vivemos para ouvir o nosso Senhor. E começou uma jornada maravilhosa. De não só chegar num culto para ouvir uma palavra, não. Eu chegava num culto para ouvir, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz nos louvores, eu quero ouvir a tua voz na oração. Eu quero ouvir a tua voz nas crianças dizendo quem ama obedece. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ler na palavra de Deus, sede santo, porque eu sou santo. Mas quando dizer porque eu sou santo, uma voz do meu interior falando, Marcos, sede santo, porque eu sou santo. Porque eu sou o santo em você, cara. Não é sobre você, eu sou o santo em você. Marco, ame o próximo. Está escrito na palavra, eu quero ler na palavra.
amar o próximo. Mas eu também quero ouvir dizendo: eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu quero identificar a voz de Deus na palavra. A voz de Deus é substância para nós, é vida, é força, fortalecimento, nos nutre, nos deixa forte, nos deixa firme. O que nós precisamos é ouvir a palavra de Deus. E Nicodemos, cheio da letra, cheio de sabedoria, cheio do saber. Nicodemos é aquela, vai lá no 3, é o 2, João 3:2, João 3:2. João 3:2. Tranquilo. Aqui, ó. O Edu botou uma armadilha aqui, né? Sabe o que está escrito aqui? Sabemos. É isso, quer derrubar o pastor. Já sei. Quer passar, o Paulo já passou rasteira em mim aqui um dia. Sabemos, o que é isso? Eu sei, pastor. Jesus de frente para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que lá no fim tu vai ressuscitar. Sabe tudo. Não vive nada, só sabe. Nunca passou de saber. A vida não é sobre saber. É sobre a gente compreender, experimentar e viver uma vida. Não é sobre saber, irmão. Nós temos que crucificar o nosso saber. É o que Nicodemos fez. Nicodemos era super inteligente, mas Jesus, falando de coisas rasas, ele não entendia, porque a nossa mente não consegue entender. Você me entende? Amém? Então, o som que vinha da voz dos apóstolos, agora vem do próprio Senhor. Tudo isso muda, irmão. A tua vida vai mudar quando você ouvir a voz de Deus na voz de alguém, ou na sua oração também. Então, quem é esse Senhor? Desejo de conhecê-lo. O que queres que eu faça, Senhor? Desejo de obedecê-lo. Essa é a evidência de uma pessoa que nasceu de novo. Ela ouve o Senhor. Porque as ovelhas escutam o seu. Não é o seu pastor. Não é Marco nessa hora, é Cristo, irmão. Não é minha voz. Você pode identificar Deus na minha voz agora, tudo bem. Mas o bom pastor é Ele. Então, nascer de novo é crer. Isso é crer. Crer tem a ver com que algo que Deus disse e você se rendeu. Irmão, se você se rendeu diante de Deus, você creu. O crer não é acreditar, irmão. A gente bota o acreditar achando que é alguma coisa. Agora eu acreditei, agora... Não. É crer. Crer é se render ao que Ele está falando. Crer é reconhecer a voz que sustenta todas as coisas. Isso é crer. Você crê? Paulo reconhece a autoridade de Cristo na voz, irmão. Irmão, como é triste um cristão que nunca ouviu a voz de Deus. E talvez você me ouve, e talvez você está com essa guerra no seu interior, pensando: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pode ser que seja hoje, irmão. Pode ser que seja hoje. Porque eu era um bom religioso. Eu tinha um currículo e com aqueles diplominhas atrás, sabe? Sabe a live com os livros atrás? Desculpa. Eu fazia isso, irmão. Mas a vida não respondia. E o Evangelho se trata de uma vida, irmão. E nós renunciamos tudo por causa do conhecimento do Filho de Deus. Tudo debaixo do senhorio de Cristo. E o tema dessa conversa entre Jesus e Nicodemos, o tema central era sobre vida, não sobre sinais. Nicodemos estava toda hora falando: não, mas eu vi o sinal, eu sei que tu é do céu. Não, é sobre vida.
Eu quero que nós conversamos sobre vida, Nicodemos, não sobre sinais. Nós precisamos falar sobre essa vida, irmão. É igual eu falei, aperta o coração, que nós chegamos nesse ponto, né, de olhar, igual eu falei no começo, os podcasts, sobre tudo, menos sobre Cristo. O modelo hoje é Davi, é Moisés. A pessoa não sabe nada sobre a cruz, sobre Cristo, sobre salvação. Flui nos dons, nunca leu a Bíblia inteira. Mas o Senhor tem levantado uma geração fiel, irmão, que precisa chamar essa geração a se acertar. Não é sobre religião, é sobre uma vida. Nicodemos defendendo um processo natural. Como assim? Será que entra dentro da barriga? Como é que é? Ele defendendo algo natural e Jesus... então, calma aí. Peraí, Nicodemos. Não, você precisa nascer da água e do Espírito. Sabe? Sendo didático, mesmo assim ele não conseguia entender. E Jesus... Não, e Nicodemos ainda, falando de Nicodemos, ele queria falar de algo que pode se medir, que pode se controlar, algo externo. Só que Jesus, irmão, olha só, começa a falar de uma outra vida, sobre um novo nascimento. Ele pensa, pode o homem, olha isso aqui, pode o homem voltar na barriga e nascer de novo? Jesus não estava falando sobre isso. Jesus, quando ele fala do novo nascimento, irmão, é a nossa maior oportunidade da vida. Qual? Novo nascimento. Por quê? Porque começamos uma vida errônea, começamos uma vida cheia de trauma, fazendo um monte de besteira, sendo um mau administrador. E Jesus fala assim, eu vim dar uma nova vida e fazer tudo novo. Irmão, isso é a maior oportunidade que nós temos, que é um recomeço, é uma nova estação, é um novo tempo. A nova vida, ela vem cheia de novas coisas. Jesus querendo oferecer a nova vida e ele nas coisas naturais. Não, mas eu não consigo entrar de novo, né? Coloca a mão nas minhas palavras daqui para frente e daqui para trás também, tá? Jesus está falando de um tema mais profundo que um sinal. Porque quando você experimenta de um sinal, você pode continuar sendo o mesmo. Redobre a atenção aqui. Você percebeu que antes de receber o Espírito Santo, tinha milagres, maravilha, profecia, tudo que tu imaginar? Visão, tinha tudo antes do Espírito Santo. Isso significa que pode operar nos dons sem ter o Espírito. Mas uma pessoa que ouviu a voz de Deus sempre deixará evidências. Uma pessoa que já ouviu a voz de Deus, ela sempre deixará uma marca clara na vida dela, uma evidência clara na vida dela. E sabe qual é a evidência? É só tu perguntar duas coisas para essa pessoa. Qual que é o seu interesse? E qual que é a sua preocupação? Quer ver uma evidência na vida de um salvo? Pergunte essas duas coisas para ele. Qual que é o teu interesse? E qual que é a sua preocupação? Irmão, se o interesse não tiver nada a ver com Cristo e o crescimento de Cristo e o aumento de Cristo, complicou. E a preocupação, se não for se preocupar com a próxima geração, se preocupar com uma geração segura em Cristo, irmão, nós estamos com um problema sério. Porque um novo nascido tem uma evidência. O interesse e a preocupação dele começa a ser consumido por Cristo. Tu não consegue mais pensar sobre você mesmo.
Eu não vim num culto para Deus me abençoar. Eu não vim num culto para Deus falar comigo. Já somos abençoados e o Senhor está falando com todos aqui. Está falando comigo, com o Daniel, com todos aqui. Basta nós abrirmos o nosso ouvido. Quando ouvimos a voz de Deus, irmão, nosso interesse muda. Qual é o seu interesse? Pergunta para o seu coração. Qual que é a sua preocupação? Por que eu estou falando isso? Porque quando Cristo entra no centro da tua vida, o foco da tua vida muda. Você começa a viver para Ele. Você começa a querer obedecer a Ele. E você nem sabe por que você está mudando de vida. Às vezes teve coisa que ninguém pediu para tu deixar de fazer. Tu deixou de fazer. Me explique por quê. Me explique por quê, irmão. Quando eu tive um encontro verdadeiro com a cruz, irmão, teve muita coisa que foi imediato. Eu deixei na hora eu fui liberto. Tanto que nunca mais me entreguei aquilo. E ninguém me pediu para fazer nada. Ninguém me pediu para fazer nada. Quem foi então, irmão? É o Cristo vivendo no teu interior, sendo o Senhor de você. E eliminando aquilo que não faz parte da vida dele. Só que tem coisas que não saem imediato, irmão. Eu sei, sempre tem uma notícia que tem coisas que não é imediato, irmão. Tem coisa que é processual. Porque na cruz, quando Jesus foi pregado na cruz, ele não morreu imediatamente, irmão. Pregou na cruz e morreu, não. Quando nós tomamos a nossa cruz, tem um processo, irmão, que não é do dia para a noite. Que nós temos que ser purificados sempre. Sempre e sempre, amém? Então, o que era centrado em mim mesmo, no meu sucesso, na minha vontade, no meu nome, pensando só em mim, passa a ser centrado nele. Você começa a ter desejo que as pessoas experimentem o que você experimentou. Irmão, o que a minha casa experimentou, quero que a casa dos irmãos também experimentem. O que você experimentou, você quer que eu quero que todo mundo experimente isso, irmão. Experimente essa vida, esse governo, essa graça. Como é maravilhoso você não ser governado com as coisas exteriores. Como é lindo você viver uma vida que o exterior não governa o seu humor. Que uma pessoa que está em inimizade contigo não governa o teu humor. Que uma conta sem dinheiro não governa o seu humor. Não governa a minha casa. Se eu estou bem, se eu estou mal, eu ainda estou firme em Cristo. Porque as coisas exteriores não me governam mais. Como é bom estar em paz com Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho, irmão. O mundo pode explodir aqui fora, mas aqui dentro está consumado. Isso garante, o mundo terá aflição, tá, irmão? Isso é garantido, tá? Amanhã vai ter uma. Mas a pergunta é como é que você se comporta diante da aflição. Porque uma pessoa governada pela mente de Cristo não se comporta dessa maneira. Não responde dessa maneira. O Evangelho não melhora o velho homem, o Evangelho é uma nova vida. O Evangelho não quer te melhorar. Vamos ter uma vida melhor. Não vai ter. É uma outra vida. É a vida de Cristo em você. Se você veio aqui para ser melhor, irmão, te dou uma boa notícia. Você não vai ser melhor, você vai ser o próprio Cristo. Você vai ter Ele dentro de você governando. O Evangelho não foi para melhorar a pessoa, irmão. O Evangelho, irmão, deixa eu acabar. Irmão, 10 minutos, 15. Amém? Deu 20. Quem dá mais? Qual que é o nosso problema? A gente quer viver cristianismo sem nascer de novo. A gente vive um cristianismo sem nascer de novo. O que as pessoas veem? Elas entram por esse portão e esperam que Deus faça o que ela quer. Esse não é o Evangelho, irmão. Plano de carreira, vou fazer isso para o pastor me ver, porque se o pastor me ver, eu vou virar o obreiro tal. E depois do obreiro, eu vou virar o... Plano de carreira dentro da igreja, irmão.
nunca nasceu de novo. Nunca nasceu de novo. Você lembra lá em Apocalipse, teve uma coisa que a profeta Gisela, ela foi extraordinária, uma fala dela. Lembra em Apocalipse quando os anciões tiram as coroas, se rendem? Coroa é algo ruim? Pode me responder, é algo ruim ter coroa, irmão? Não, coroa representa uma herança, coroa representa uma conquista, coroa representa algo glorioso, é algo bom. Coroa pode ser o teu ministério, o coroa pode ser o que tu conquistou de bem material, que é bom, o coroa pode ser as pessoas que você ganhou em Cristo, que é maravilhoso. Só que diante da majestade de Cristo, todos nós rendemos aquilo que estamos fazendo e somos iguaizinhos diante dele. Somos filhos de Deus, sem coroas. Nossos cultos ainda podiam ser mais intensos, quando nós aqui de cima entender que não muda nada, é só uma parte mais alta, e não tem problema, se quiser nós tira fora isso aqui também. Irmão, na eternidade não tem palco e cadeira. Na eternidade tem uma mesa com Cristo e todos os filhos desfrutando dele. Você viu que tem um religiosinho dentro de você ficando bravo? Dentro de mim também ficou. Eu não é. A gente espera a liturgia mandar em nós. Levanta a mão, abaixa, põe a mão no irmão do lado. É meio chato isso, né? Eu não faço. Se eu ver que tem alguém com cara de sono, eu faço. Olha para o irmão do lado. Diga que ama ele, para ficar bem sem graça, né? Diga, eu te amo, meu irmão, em Cristo. O cristão, eu vou até falar rindo para a gente não ficar bravo um com o outro, mas o cristão que não experimentou a cruz e um pagão não tem diferença nenhuma, eles servem na mesma religião. Uma pessoa que não experimentou a cruz, que está dentro de uma igreja, e uma pessoa que acredita no signo, irmão, é a mesma coisa, serve a mesma religião e serve o mesmo Deus, o Deus desse século. Nós precisamos ter uma experiência verdadeira com a cruz, senão a gente vai estar servindo o Deus desse século. Dentro da igreja estão dizendo glória a Deus, aquela pessoa lá fora está dizendo glória ao destino. Só que dentro do coração é a mesma coisa, porque os dois se movem do seu próprio querer e não da vontade de Deus. Não tem diferença alguma. Nós precisamos ter uma experiência profunda com Deus. Eu queria convidar você a ter essa experiência junto comigo. Uma experiência profunda na cruz de Cristo. Lá onde o teu eu tem que ficar, cara. O teu eu, Marco, aqui não. Já fui avançar. Já tentei avançar várias vezes. O próprio Espírito, aqui não. Marco, aqui não. Aqui só pode uma pessoa entrar. Cristo. E você precisa estar escondido nele. Você precisa estar escondido nele para você entrar aqui. Hoje mais uma vez, sabe, eu me peguei chorando com uma canção e eu gosto de botar um fonezinho. Parece que a gente fica mais desligado no fonezinho. Não sei se é só eu, né? Bota um fonezinho e a gente fica ali, né? Na movimentação. Mas despertou algo muito, um desejo muito grande no meu coração de ouvir a voz de Deus por meio dessa canção. É uma canção antiga, eu falei dela de novo, e eu não quero que os músicos cantem, tá? É sério, eu não quero que vocês cantem. Eu sou pastor da igreja, né? Eu acho que eu posso pedir esse favor. Mas, mais uma vez eu me peguei cantando, né? Aquela música do Voz de Muitas Águas, que ela inicia dizendo assim, ó, eu poderia pedir 1 milhão de coisas, eu poderia pedir toda a prata e todo o ouro, e se todos os meus pedidos fossem atendidos por ti, se todos os meus pedidos fossem atendidos pelo Senhor,
eu seria um desgraçado agora, pobre, cego e nu. Eu poderia estar muito bem financeiramente, porque naquilo que eu mexia ia dar super certo. Mas eu ia ser um desgraçado sem a graça de Deus, porque todo aquele meu pedido parece que é bom, mas não é. O que é bom vem da boca de Deus para as nossas vidas. Uma coisa só peço, e é por ela que eu vivo, né? E isso cravou no meu coração. Eu sempre tenho cantado essa canção, sabe? Tudo que eu quero. Lembra, né? Acho que o Charles lembra dessa época aí, foi alguns anos. Alguns quilos atrás para mim e alguns anos atrás para você. Né? Tudo que eu anseio é comer de tua presença. Meu maior desejo é estar em tua mesa. Como eu te amo. Absurdo. Sabe? Vamos finalizar aqui então. Para a gente domingo que vem entrar na cruz. Entrar na cruz, né? Literalmente. Vai dar boa. Então, o pagão pode ter uma linguagem diferente, mas serve o mesmo Senhor do cristão que não experimentou a cruz. Serve o seu próprio eu. Serve o seu próprio desejo. Serve aquilo que é bom, mas não serve o verdadeiro Senhor. Todos esses dois homens estão ligados à mesma vida. Qual? Seus próprios desejos e as suas próprias preocupações. Seus próprios desejos, suas próprias... Olha, podem orar, mas na sua oração é a minha casa. Quem aqui já não se pegou? Deus, obrigado pela minha casa. Ou pior, né? O pastor falando isso. Você já agradeceu pela sua casa hoje? A pessoa que não tem casa, Deus odeia ela, é isso? É isso que o pastor está dizendo? Você já agradeceu pelo banho quente? Quem não tem banho quente, Deus odeia essa pessoa, é isso? Você acha que você é melhor que ninguém, que alguém, irmão? Na boa, você acha eu e você são melhor de alguém? As coisas exteriores não ditam se Deus ama ou não. Deus ama, porque Ele deu o seu Filho amado por nós. Isso é o amor. E a gente é hipócrita. A gente olha o morador de rua, Deus, obrigado por me tirar da rua. Ah, que hipocrisia. Talvez ele tenha mais Cristo do que nós, tudo aqui junto. Minha saúde, minha vitória, minha bênção. Só que no pagão, ele tem uma linguagem diferente. É a sorte, é o destino. Oh, obrigado, eu tive sorte, né? O outro é o seu próprio Deus, é a mesma coisa. Ou golpe de sorte. Vou dar R$1.000 aqui, porque Deus vai multiplicar, né? O 1.000 e o 1.000 eu vou testemunhar. Achando que é golpe de sorte. O evangelho é golpe de sorte. Bota, olha lá, vai lá, bota, né? Vai multiplicar, né? O gasofilácio não tem golpe de sorte. Isso aí é o paganismo. É o paganismo dentro da igreja. Por isso que eu estou dizendo, essa palavra é uma injeção em nós, para a gente se libertar daquilo que é exterior, que quer nos ofuscar, aquilo que é exterior, que quer nos atrair. Irmão, eu sei que tem algumas pessoas que me ouvem e depois elas replicam tudo dentro diferente, mas tá bom. Mas, na boa, vou continuar sendo odiado, porque eu vou continuar com o mesmo tema na mensagem. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E podem me odiar, não tem problema nenhum. Cristo é suficiente. Vão nos apertar, ofuscar, não importa. Continuamos pregando Cristo, vivendo Cristo, e é tudo sobre Ele. Porque agora é difícil, né? Falou de Cristo, tá, e Abraão? Meu Deus, irmão, calma, Abraão tem o seu lugar. Gálatas 2:20, o último versículo.
É o último mesmo. Olha aí, Daniel. É, né? Ó. Mostrando para ele para dizer que eu não estou mentindo, tá? Depois eu consigo um tempinho, na hora de pedir para ficar de pé, eu dou uma negociada. Igual a Elisandra falou. Portanto. Ninguém mexe no portanto. Já estou. Acabou. Não importa a opinião das pessoas, não importa o que a minha família diz, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo na minha vida, eu já estou presente. É uma verdade que é presente, não é futura. Não vai acontecer amanhã e não aconteceu ontem. Eu já estou preso no madeiro. Para esse mundo, nós estamos mortos. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Que aleatório, né? Não, mas eu. Mas Cristo vive em mim. Viveu em mim. Viverá em mim. Vou morrer para ter a vida eterna, é isso? É isso que está dizendo? Vou morrer para ir para o céu. Não, né? Vive em mim. E a vida que amanhã, a vida que amanhã eu vou viver, verdade presente, irmão. Agora, a vida que eu vivo agora, já, imediatamente, agora, vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Fica aqui. Eu vou finalizar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal para nós falar, só para nós dar risada. Ah, cara. Não, olha, não. Irmão. Vivo-a. Vivo-a pela fé do Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui. Nós vamos se alegrar muito com isso aqui. Isso aqui é uma boa notícia. Mais uma vez eu preciso deixar bem claro, né? Viva pela fé no Filho de Deus. No, né? No. É a fé do Filho. Eu vivo a fé do Filho de Deus. Se Ele é Cristo, eu vivo a fé do Filho de Deus, não a minha fé. Eu vivo a fé de Cristo em mim. Olha isso. Lógico, parece distante. É a fé do Filho dentro de mim. Como assim, pastor? Irmão, toda pessoa que vai ter uma experiência com a cruz, ela vai ter duas opções. Só que as duas opções, elas são bem parecidas. O nome da opção é se render. Você está diante da cruz e você se rende. Mas tem duas rendições, duas opções. Ou você se rende e retrocede a tua vida e volta às práticas que você vivia, ou você se rende e avança para a cruz e diga: eu quero estar crucificado em Cristo. Então assim, irmão, vou te dar uma boa notícia. Eu quero ver quem é corajoso então. Quem aqui já falou assim, ó, vontade de desistir de tudo? Quero ver quem levanta a mão, só para o corajoso. Quem aqui? Temos algo em comum. Quem aqui, já no seu momento de oração, olhou para o céu e falou assim, ó, Senhor, olha, realmente eu não consigo. Isso não é uma notícia ruim. Porque se fosse para tu conseguir, Jesus não teria morrido. Se fosse para tu vencer, por que Jesus morreu na cruz? Irmão, quando você chega neste ponto de dizer, eu quero desistir, quero ver o corajoso. Quero ver o corajoso.
Agora nós vamos arrepiar aqui, que até o mundo espiritual vai ficar bravo com a gente. Nós vamos traquinar aqui agora. Quem aqui, real, sem brincadeira, verdade, quem aqui já pensou ou já tentou tirar sua própria vida? Rendição. O que Jesus espera de nós, sabe o que é? É que a gente se renda, mas não para trás. É que a gente se renda e fala para Ele: realmente eu não consigo, mas eu sei que tu consegue, porque está escrito, cara, que tu venceu o mundo. Esse é o Evangelho. Nicodemos, o que custa você olhar para Jesus e dizer: eu não estou entendendo, eu quero experimentar essa vida. Esse é o Evangelho, é você se converter. E quando você se converte, olha só, eu vou ser bem didático. Aqui é a cruz, alguém pregou para ti, tu olhou, eu quero isso de Jesus, Ele é maravilhoso. Aí tu vai para frente, aí tu chora, a pessoa ora por ti, beleza, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Eu quero fazer alguma coisa. Aí tu vai fazer, só que tu não tem a mente renovada ainda. Tu se cansa, tu se frustra, fica bravo com os outros, o pastor é ruim, a igreja é ruim, tu fica tudo bravo com todo mundo. O que é para fazer? Se render. E o que a gente faz? Sai da igreja, fica bravo com os irmãos, briga com a esposa. É para se render e olhar para a cruz e dizer: você consegue. Então, irmão, hoje, essa noite aqui, vai ter uma disrupção em nós. Nós precisamos tomar uma decisão. Qual? Ou nós vamos retroceder, ou nós vamos abraçar a cruz. E as palavras do apóstolo Paulo nós vamos dizer: já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Ele vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais, né? Então quando a cruz vem, irmão, você vai ver que é insuficiente, você vai ver a sua fraqueza. Irmão, não tem problema você dizer que é fraco, irmão. É sobre isso o Evangelho, irmão. Mas eu sou fraco, pastor. Sério? Uau! Eu já fico todo animado quando a pessoa diz: meu pastor, eu não consigo. Tu não consegue? Uau! Porque esse é o Evangelho. A cruz vai fazer efeito em você. Agora, se tu vem dizer para mim: eu já sei, pastor, isso aí que tu já está pregando eu já sabia, e esse estudo eu já sabia também. É, irmão, que legal, né, Nicodemo? Quer dizer, Marco, né? A cruz só faz sentido para os fracos. Estou cansado de dizer isso para uma juventude e adolescente, cara. Eles perguntam: como é que foi para tu se manter firme? Eles acham que eu ia dizer: li a Bíblia 6 vezes, fiz tantos cursos e segui o pastor tal, né? Aí eu falo para eles: todo dia eu olho para o Senhor, me achego no trono da graça, olho no espelho e eu vejo Marco sendo vaso de barro, sarça, pó, esse corpo aqui morrendo, esse corpo ficando doente, esse corpo ficando cansado. É isso que eu vejo no espelho. Mas o Senhor olha em mim, o seu próprio Filho no meu espírito, e a minha alma sendo aperfeiçoada. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Essa é a introdução. Não consegue? Eu vi você ficar de pé. Viu? Ficou um pouquinho. Ficou um pouquinho. O que aconteceu, irmão? AVC? AVC? Não, pode ficar. Agora vai levantar? Quem que vai ser? Vamos. Levanta a mão aí comigo, irmão. Vamos orar. Podemos orar pelo irmão? Estamos aqui em família. Pai, nós te damos graça por esse irmão, por essa família. Pai, nós sabemos que o Senhor, por uma voz e o teu corpo tem toda a saúde. Nós declaramos saúde do corpo de Cristo na vida desse irmão. Que ele possa se mover naturalmente, assim como o teu corpo se move, se mobiliza. Senhor, nós
ordenamos, corpo, volte ao normal, receba a saúde de Cristo, receba a saúde de Cristo, receba a paz de Cristo no seu interior. Eu declaro sobre essa casa, tudo que é exterior, não afeta essa casa. O governo de Cristo sendo estabelecido no coração de vocês, nessa casa, nessa família, e a ordem do corpo, saúde, saúde do corpo, nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, irmão? Sempre vamos estar orando. Qual que é o teu nome, irmão? Mário, a irmã? Camila? Vamos orar sempre pelo Mário, para ele avançar mais e mais. Você crê ou não crê, irmão? É. Suficiente. A canção daqueles que são pobres de espírito. A canção daquele que foi atravessado pelo madeiro. É a canção daquele que é fraco. Aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Uma nova vida governando. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na letra do meu ser, aperfeiçoa o teu São os fracos, são os pobres de espírito. eu me achego a ti, confiando em teu amor. É pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Sua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me rendo. Declare, declare. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a
ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. Só um pouquinho. Olha aqui para mim. Obviamente, já conseguimos ver nesse ambiente que o Senhor está exigindo de nós uma rendição, uma extravagância na adoração. É um convite a gente se render. Senhor, o que eu faço agora? É rendição. Mas eu pedi para Deus tirar o espinho. Ele enviou o emissário de Satanás e me esbofeteou na face. E uma voz dizia: Paulo, a minha graça te basta. Irmão, com espinho ou sem espinho, a graça de Deus basta. Com sofrimento ou sem sofrimento, a graça de Deus basta. Com desafio ou sem desafio, a graça de Deus basta. Paulo, eu já crucifiquei tudo desse mundo. Paulo, no mundo tereis aflições. Paulo, eu venci o mundo. Tudo isso que está te afligindo e me afligindo já foi vencido no madeiro. Mas a mente de Nicodemos não compreende. A mente de Nicodemos não compreende. Tudo já foi vencido. E isso é verdade. Basta você fazer a sua parte e eu fazer a minha parte. Nos rendemos. Nos rendemos. Eu me achego. Eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me achego a ti, confiando em teu amor. Tua graça é pra mim suficiente. Me ensina a viver para o teu louvor, na fraqueza do meu ser, aperfeiçoa o teu poder. E eu me achego a ti, Diante dessa verdade, eu pergunto: cadê a culpa agora? Culpa, cadê a sua força? Pensamento de oposição, cadê a sua força? Pensamento de desistência, cadê a sua força? Pensamentos que se opõem ao desenho de Deus, cadê a sua força? Ei, morte, cadê seu aguilhão? Você perde a força quando vemos a graça de Deus. Quando experimentamos a cruz, morte não faz mais sentido, porque já foi vencida.
Claramente tem uma disrupção acontecendo aqui com algumas pessoas. Porque daqui para frente é rendição. Daqui para frente é você se render, irmão. Meu Deus, irmão. Jesus não está pedindo para tu deixar nada. Olha para mim aqui. Jesus não está pedindo para tu deixar nada, irmão. Daqui amanhã eu vou deixar de fazer isso. Amanhã eu vou deixar de fazer. Jesus não está pedindo nada para você. Se renda. Você não vai fazer nada, você vai se render. Amanhã eu vou deixar de pensar, amanhã eu vou deixar de consumir vídeo de pornografia, amanhã eu vou deixar de beber, amanhã eu vou deixar de fumar, amanhã eu vou deixar... Não prometa nada. Isso é seu velho homem querendo te sabotar. Não prometa nada. Não prometa nada. O que o Senhor quer é rendição. Rendição. E a graça dele operando no teu interior. Se renda! Se renda! Em amor eu falo isso. Tem pessoas aqui que nunca foram salvas, nunca experimentaram a salvação, mas o Senhor está confirmando hoje, te chamando de filho. Foi nos apresentado um Jesus que não existe, mas hoje Ele está te chamando de filho. Hoje Ele está pedindo, se renda. Ele não está te pedindo nada, só uma coisa: se renda. Se renda. Mas pastor, eu já sabia de João 3. Se renda. Pastor, Gálatas 2:20 já ensinei. Se renda. Se renda, irmão. É no ambiente de rendição que a graça vai operar na vida de vocês. Amém. Amém. A ti eu me rendo. Orar. Antes de a gente orar, alguém aqui queria fazer o ato de rendição a Cristo? Eu quero me render a esse Cristo. Eu quero me render a essa vontade. Eu quero abandonar a minha vida. Eu quero me render diante do Senhor. Se tem alguma pessoa aqui, você pode dar um tchau, levantar sua mão, se você quer se render a essa verdade e viver na plenitude do Espírito, aquilo que você foi chamado para viver, um recomeço, porque a nova vida é uma nova vida, então é uma oportunidade de você recomeçar a sua vida, e uma jornada extraordinária com Cristo. Amém? Vamos orar, irmão, tudo bem? Você está feliz? Vamos orar para a gente acabar o culto? Ore aí, irmãos. Pai, te damos graça. Obrigado, Senhor, porque ouvimos a sua voz. Sabemos que tudo vai se transformar em nosso interior porque ouvimos a sua voz. Demos ouvidos ao Senhor. Senhor, nós consideramos as tuas palavras, palavras de vida eterna, que transformam o nosso interior. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar e desfrutar dessa vida. Obrigado, Senhor, porque mais um tanto de religiosidade nós nos despojamos, mais um tanto de falso evangelho que a gente despoja, e estamos aqui dispostos a nos render para experimentar dessa vida poderosamente, Pai. Nós cremos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amados? Olha só,